Estamos de volta no ar pela TV e pela internet. Você que está em casa nos assiste pelo HF e pela net. E para os conectados de plantão aqui com o celular, nossa edição está ao vivo pelo Facebook e pela Rádio Tech. Que tal aproveitar essa rede de conexão, a velocidade da informação para falar de uma coisa que costuma deixar muita gente de cabelo em pé, mas que pode ser mais simples, que é o direito do consumidor? Gabriela Glinternick, coordenadora do Procon Jundiaí, para tudo dar-se um jeito, né? Boa tarde para você. A gente tem bastante ferramenta para dar um jeito. A Gabriela está na chefia do Procon Jundiaí, que é um órgão de proteção e defesa do consumidor, vinculado à Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania da Prefeitura de Jundiaí e conveniado com a Fundação Procon SP do Governo do Estado de São Paulo. Gabriela, para a gente trazer a situação aqui para o dia a dia, quais são as ações que o Procon trabalha para garantir esses direitos do consumidor? Ele vem garantir o próprio Código de Defesa do Consumidor, a efetividade, né? Então, a gente trabalha na educação do consumidor e no atendimento daquilo que já não deu certo, ele está com alguma dúvida, a gente faz a intermediação, a interlocução com o fornecedor, orienta para que haja uma solução amigável da questão. E de que maneira isso é feito? Como acessar esses serviços? Tradicionalmente, a gente tem o atendimento presencial, né? Então, a gente está lá para atender o consumidor individual. Mas hoje a gente tem uma ferramenta muito forte, que é o consumidor.gov.br. É uma plataforma nacional, né, que foi instituída pela Senacom, e ali o consumidor do sofá de casa, da sua cama, enfim, ele pode acessar, os principais fornecedores estão ali e tem um índice de resolutividade de 80% nessa plataforma. Agora, é legal a gente mencionar, né, Gabriela, que quando a gente fala em direito do consumidor, a gente remete a um adulto tendo que lidar com um problema, mas na verdade as crianças também estão envolvidas e podem ser envolvidas com isso desde cedo. Para isso existe a nossa trilha do consumidor, que também o Procon está fazendo nas ações aí pela cidade, né? Como é que isso funciona aqui em Jundiaí? Desde o começo da gestão do prefeito, essa integralização com educação, com transporte, então as plataformas envolvidas, a trilha do consumidor é um resultado disso, né? Então é um joguinho interativo que a gente atua nas escolas para que a criança, brincando, ela comece a escutar dos direitos e dos alertas, como que eu faço para olhar uma data de validade, como que eu faço, se eu tiver que reclamar, quem eu recorro, liga, pega o protocolo, a gente faz toda essa interatividade nas escolas. E essa interatividade maior ainda, além da trilha do consumidor, a gente está capacitando os professores, né? Junto com a Escola Inovadora, nós já fizemos um trabalho no início do ano passado e vai intensificar nesse ano, em que a gente quer estar junto com o professor na sala de aula, interagindo com esses alunos e formando cidadãos mais respeitosos. Esse exemplo que você deu sobre como ficar de olho numa validade é o mesmo problema que nós adultos, né? Quando uma criança vira adulta, vai ter contato quando se deparar com um produto, né? Nessa época do ano, ao longo dos 12 meses, o que é que você mais percebem de problemas que são recorridos ao Procon? Que tipos de problemas são levados até lá? O que a gente percebe é justamente essa coisa básica dessa interatividade. Quando dá alguma coisa errada, quebra esse elo, né, de comunicação. Ou é por parte do consumidor, que ele não fica alerta àquilo que ele pode exigir, né? Ou do próprio fornecedor. Então, quebra esse elo. O que o Procon vem fazer, o que a gente vem fazendo é isso. Nessas atividades, a gente faz esse elo retornar ou que ele não se quebre numa próxima relação. Agora, especificamente nessa época do ano, a gente já está quase fechando o mês de janeiro, né? Muita gente está vindo ainda com os fantasmas do Natal, né? Depois de comprar alguns produtos que de repente não vieram daquela maneira que a pessoa pediu ou precisou trocar. E aí a gente tem outros problemas ao longo do ano que vão virando aquela bola de neve. E aí a gente tem a chamada inadimplência, né? Como é que o Procon pode ajudar em relação a isso? Então, esse é um ponto bem importante e, inclusive, essas contas que tem agora, né? Então, o consumidor fez todas essas compras, mas ele se esqueceu do mês de janeiro com um monte de imposto, né? De matrícula de escola. Então, e ele tem uma grande oportunidade de começar o ano fazendo o orçamento dele, né? Ainda não começou? Então, pega uma planilha, um papelzinho pequeno que seja, para ele começar a acostumar. Coloca ali, vai zerar, zerou, começou o janeiro, colocar ali todos os gastos fixos que ele tem e ele começa a anotar, porque a gente percebe
percebe que o que sai do controle dele não é tanto o gasto fixo, Exato. mas são aquelas comprinhas por impulso que isso vai. E um alerta bem importante, ele pode em algumas situações mudar a data de vencimento daquela conta. Às vezes o consumidor ele recebe no final do mês e a conta vence no começo do mês, né? É mesmo. Então as contas de consumo, por exemplo, você pode entrar em contato, né, com água, luz, telefonia e alterar essa data. Eles vão oferecer algumas datas que eles têm e aí você pode então adequar o seu orçamento a essa data de vencimento. Quer dizer, isso se chama educação financeira, mais do que economizar, mais do que se segurar para não comprar algo, para não se embananar com uma conta. Realmente, educação financeira parece que é o principal desafio do brasileiro hoje, né? Exatamente. A gente tem o atendimento como prioridade, mas a gente tem um foco muito grande nessa gestão com as plataformas de levar a todos esses segmentos esses direitos e deveres que vão então agregar porque o cidadão, como o nosso prefeito fala, ele é um só, ele não é dividido em pastas. Então, a gente não tem que dividi-lo em pasta. Então, quando ele vai no transporte público, quais são os direitos dele? Quando ele vai na festa da uva, qual é a relação que tem ali? Quais são os direitos dele? Enfim, então a gente tenta abarcar todas esse relacionamento e a oportunidade é essa, de unir esses esforços e levar a educação para o consumo, para o consumidor que não precise tanto ir até o PROCON para fazer esse atendimento. Então, o acesso ao PROCON, ele é ampliado. Como essa ampliação dos serviços que tem todos na prefeitura, na palma da mão, o PROCON não vai ser diferente, ele está ali para agregar e orientar o consumidor nesses serviços, inclusive os da prefeitura. A gente pode dizer que essas são as prioridades também para o próximo biênio aqui nessa gestão, né? Com certeza. A gente teve um desafio muito grande de capacitar toda a nossa equipe, inclusive, ampliar o serviço do PROCON Móvel, né? Com todo esse serviço que a gente leva à população e cada vez mais estar próximo ao cidadão com esses serviços na porta da casa dele. E para quem quiser ter o serviço na palma da mão, qual que é o site de novo, Gabriela, para a pessoa acessar? É o consumidor.gov.br. Isso, ali ela encontra tudo que ela precisa, né? A maioria das empresas, as grandes empresas estão ali e a gente tem à disposição, que também vem inovando aí, né, nesse acesso ao público. A gente tem hoje computadores dentro do PROCON que o consumidor pode ir até lá, se ele não tiver acesso a essa tecnologia, e isso é inclusão digital, né? Com certeza. Para que ele possa então fazer, com a nossa orientação, ele mesmo ser o seu advogado. Não que nada melhor do que o consumidor para falar do problema dele. Com certeza, todo mundo bem informado e estamos de olho, né? Gabriela, muito obrigada pela participação, foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez, que a gente tenha um ano um pouco mais organizado nas nossas continhas, para pagar as contas em dia, né? Com certeza, a gente vai ter sim. Muito obrigada, viu?